privilégio, né, de poder falar um pouquinho da palavra do Senhor. E eu queria que você pensasse um pouquinho agora, essas duas leituras que nós fizemos, lá em Gálatas e depois Romanos, o quanto que ela fala no seu coração, o quanto que ela mexe com você. Veja que o apóstolo Paulo, assim como Jesus, que nós pensamos um pouquinho na escola dominical, ele não simplesmente deu uma direção, como ele viveu, fez, e mostrando para nós, mostrando para os irmãos daquela época, como é que se faz. E quando a gente olha para Gálatas, a gente vê que ele está dizendo que tomou uma decisão na vida dele, de morrer para este mundo e viver para Cristo Jesus. Parece quando a gente olha e pensa numa ideia como essa, parece que uma coisa longe da gente, né? Uma coisa que... será que pode funcionar uma coisa dessa? Como é que pode alguém dizer que agora não é mais ele quem vive, mas é Jesus que vive nele? Quando ele escreve aos Romanos, Gálatas foi ele também, quando ele escreve aos Romanos, ele vai dizer, olha, irmãos, eu peço, como se fosse dizendo até que imploro, rogo que vocês apresentem seus corpos em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Esse é o vosso culto racional, o culto que você realmente pode decidir em estar fazendo, né? Você tem desejo de fazer, né? E não conformar com esse mundo, mas transformando, né, pela palavra do Senhor, pelo Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Tem muita coisa bonita acontecendo nessas duas passagens, mas eu queria que você pensasse um pouquinho nessa ideia de que oferecer o seu corpo em sacrifício vivo. Ou seja, você não é mais dono de você. Aquele que morre do sepultamento das águas do batismo, morreu e ressuscitou uma nova criatura. Só podemos oferecer a vida em sacrifício vivo, nós realmente nascemos ou estamos vivendo hoje como uma nova criatura. Não foi só lá naquele dia do batismo, mas é uma continuidade até o fim. Agora, durante esse processo, há muitos testes ou muitas tentações, ou o que você quiser dizer, tribulações, que nós vamos atravessar no percurso. Mas durante esse percurso, nós temos então que ter a nossa parte. Deus fez tudo, continua fazendo, mas aí tem a minha parte e a sua, em que você está disposto a oferecer o seu corpo em sacrifício vivo e santo, e você não vai se deixar macular pelo pecado, ou você vai lutar para não pecar. Ao invés de ceder, você vai lutar para não pecar. Isso nós chamamos, lá em Gênesis, Deus chama de aves de rapina que descem para estragar o seu sacrifício vivo. Você pode imaginar a cena da natureza. Você pode ver, né, que as aves de rapina, realmente, elas, aqueles cheiro de sangue, aquele cheiro de carne, atrai rapidamente, e elas vêm em bando, e elas tentam destruir aquela carne, ou comer aquela carne, e nós estamos usando aqui nosso para destruir o sacrifício que eu e você estamos oferecendo ao Senhor. Mas aí Deus mostra lá que o Abrão, ainda era Abrão, o Abrão teve uma estratégia, né? Porque ele vai oferecer o sacrifício que Deus manda, e aí ele tinha que cuidar daquele sacrifício, porque as aves estavam vindo para comer o sacrifício que não era para eles, era para o Senhor. Que ele tinha feito aquele sacrifício, não era para as aves que estavam se aproximando. E aí ele tinha um trabalho a ser feito até que o Senhor aceitasse o sacrifício. Então nós vamos abrir lá em Gênesis, capítulo 15, e eu vou ler um trecho, você e eu, né? Abra a sua Bíblia, né? ou no celular aí, abra a sua Bíblia, Gênesis capítulo 15,
Bom, só resumindo aqui o começo do capítulo, né? Abraão está reclamando que Deus havia prometido um descendente, só que até agora isso não tinha acontecido, porque o Damasceno Eliezer não era o filho da promessa, e ele está reclamando. E aí Deus vai dizer para ele que isso aconteceria a seu tempo. Vamos começar lendo do versículo 4 até o versículo 11. Gênesis 15, do 4 ao 11. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então o conduziu até fora e disse: olha para os céus, conta as estrelas, se é que podes. Ele disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança essa terra. Perguntou-lhe Abrão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, umas defronte das outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão os enxotava. Veja, o trabalho não terminou só em fazer. Deus deu até, veja como é que é interessante, Deus sempre fala o que Ele quer. Por isso, na igreja do Senhor, nós fazemos o que Ele falou, o que Ele quer para fazer. Nós temos que aprender do Senhor para fazer do jeito que Ele falou para fazer. O detalhe é que Deus até disse para ele o que Ele queria. Olha, eu quero uma novilha, uma cabra, um cordeiro, e uma rola e um pombinho. Eu quero essas coisas como sacrifício. Nós vamos selar um compromisso. Era isso que Deus estava dizendo para Abrão. Vamos selar um compromisso. E Abrão estava ansioso para realmente selar, porque Deus acabou de dizer para ele que ele ainda teria o descendente e que ele possuiria a terra. Aí Deus fala: então vamos fazer o seguinte, prepara os animais aí, primeira coisa, e faz com esses animais. Aí ele vai, prepara umas de fronte das outras, e aí, como nós estávamos dizendo, as aves de rapina vêm para tentar comer daquele sacrifício. Talvez você imagine como eu estou imaginando, Abrão cuidando, correndo de um lado para o outro, né? Porque se você está falando em 3 animais aqui, 3, como é que ele fala? Uma novilha, 5, né? Uma novilha, uma cabra, um cordeiro. Então, acabava sendo um volume grande, e lá estava ele enxotando as aves para que elas não estragassem aquele sacrifício. Eu imagino correndo de um lado para o outro, para não deixar que nada acontecesse aquele sacrifício que ele estava oferecendo. Vamos trazer para nós essa mesma ideia, né? Deus disse para mim e para você: se ofereça em sacrifício vivo, santo e agradável. E aí nós estamos vivendo nas regiões celestes uma guerra espiritual que não é segredo para ninguém, que foi para Jesus. Estamos lutando numa guerra diária, permanente, do bem contra o mal. E nesta guerra é a mesma coisa, você está oferecendo o sacrifício, a sua vida em sacrifício ao Senhor, mas o nosso inimigo está e estará tentando sempre estragar a sua entrega, a sua disposição em se oferecer como sacrifício vivo ao Senhor. E aí, nas coisas práticas do dia a dia, você pode se colocar e pode perceber quantas lutas que a gente tem para dizer não ao pecado, ou, infelizmente, nós podemos estar dizendo sim, e às vezes até meio que inconsciente, estamos dizendo sim, e aí
o nosso sacrifício está sendo beliscado, estragado, e de repente nós temos uma vida espiritual bem medíocre, bem fraca, bem mais ou menos, porque nós não conseguimos manter longe de nós as setas inflamadas do inimigo tentando nos atingir como se fossem as aves de rapina no seu sacrifício perfeito. Então, pensando em algumas coisas práticas, quantas distrações esse inimigo tem colocado para que o povo do Senhor realmente se distraia com muitas outras coisas, muitas outras atividades na vida, né? Então hoje nós temos, lembrando rapidamente algumas coisas, nós temos, por exemplo, muitas facilidades em viajar, né? Temos muitos pacotes, muitas formas onde você pode pagar suavemente, e aí você começa a viajar. Gosta, acha que é uma boa ideia, começa a viajar. Aí você viaja uma vez, gostou, daí a pouco outro pacote, viaja de novo. Estou dizendo que é ruim viajar é bom. Mas muitas vezes nós viajamos, mas nós não estamos nem um pouquinho preocupados em saber se onde eu estou indo, eu poderia encontrar irmãos lá, para conhecer esses irmãos, para cultuar com eles o fim de semana que eu estiver fora do local onde eu me reúno. Realmente está disposto a procurar um lugar para se reunir. Muitas vezes, essa é a coisa que nós deixamos fora da lista de viagem. Simplesmente fora, porque nós achamos, eu estou em lazer, viagem de férias, não preciso me preocupar com cultuar, não preciso me preocupar com a igreja, que eu estou em viagem, descansando. O sacrifício está sendo beliscado, porque nós não queremos outra atividade a não ser praia, lugares lindos para visitar, fotos, as 1000 fotos e assim por diante, mas não nos preocupamos com reunir com os irmãos. Estou falando de viagens, mas quantas vezes nós estamos em casa, na cidade, e nós estamos cansados, entre aspas, né? Cansados. Semana difícil, muita coisa para fazer. Está servindo ao Senhor, está indo no culto. Hoje não. Domingo que vem eu vou. Um dia que eu faltar não é problema, só que a vigilância vai dizer que você deve estar direto participando das obras do Senhor, das atividades do Senhor. Está querendo, está oferecendo esse louvor ao Senhor junto com os irmãos. E não só nos cultos, estamos falando de tudo, na escola dominical, nas reuniões de grupo, de casa, as atividades da igreja, que a igreja faz para nos ajudar a como aprender a enxotar as aves de rapina, que é sempre esse o motivo, e a gente está cansado de participar. O que acontece muitas vezes, a pessoa acaba se afastando mesmo do Senhor. Ou às vezes ela continua vindo, continua participando às vezes, de vez em quando. E às vezes o que muitas vezes acontece, é que ela teve a consciência comprada, no sentido de que um pouquinho está bom. Um pouquinho de atividade, de cultuar com os irmãos, algumas vezes está bom. Eu espero que não seja isso que alguns irmãos estão pensando, porque a gente vê isso acontecendo sempre. Pessoas aparecem, de vez em quando elas aparecem para servir ao Senhor. Ou seja, quando vem, ela vai ver que o sacrifício é penoso. Estar no culto é penoso, é difícil, é demorado, porque não está no prazer de estar cultuando ao Senhor junto com os irmãos, aprendendo junto com os irmãos. Mas isso depende de quem? Depende de mim, depende de você, depende da sua decisão, da nossa vontade de ser do Senhor, do nosso desejo de afastar todas as coisas contrárias à obra do Senhor. Todo o esforço
para estar participando, toda decisão, dedicação para estar servindo ao Senhor. E isso é só por você que tem que tomar. Você pode ouvir 1000 vezes o que eu estou falando aqui e não acontecer nada, se você não tomar a decisão lá dentro, no seu interior, de ter nascido de novo, ser nova criatura, e agora eu tenho que pensar diferente. Tem que ter outros alvos na minha vida. O alvo de servir o Senhor, o alvo de agradar ao Senhor, o alvo de estar cultuando ao Senhor junto com os irmãos e afastando as aves de rapina. Outra coisa, televisão, internet e tudo mais, a gente poderia estender uma lista. Quantas distrações nós temos? Quantas distrações? Nós temos aí as possibilidades, as portas abertas para o pecado, abertas em todos os lados, em todos os ângulos que você olhar, incutindo em nós, gotinha por gotinha. Muitas vezes o inimigo é tão sagaz que ele não pega você de uma vez, ele vai de conta-gotas. Quando você vê, você já não tem nem desejo de ter coragem, vontade de afastar as aves de rapina de tão embrenhado que você já está no pecado. E isso não depende dos pais, não depende do marido, da esposa, porque isso é uma decisão pessoal. Cada um, servo do Senhor, tem que se policiar, de uma certa forma, chamando assim, se policiar, mas o ponto é cuidar do sacrifício. E aí, quando você vê a ave de rapina se aproximando, você logo enxota aquela ave. Se você vê que você está assistindo algum programa e ele começa a mexer com você, ele começa a te cativar para pensamentos libidinosos, por exemplo, muda de canal. Sai daquela situação. Não fique esperando, né? Como se fosse fazer um teste. Vamos ver até que ponto eu aguento. Não faça isso. Fuja do pecado, como fez José, como Paulo ensinou a Timóteo, fuja do pecado. Saia daquele canal, desligue daquela peça, daquele filme que você estiver assistindo. Sai fora, foge do pecado. Corra do pecado, porque é a forma que você estará enxotando as aves de rapina. Um outro grande pecado, irmãos, que assola nossa juventude, nossos jovens, tem muitos atrativos, e um dos atrativos, pelos seus hormônios, que estão a todo vapor, nossos jovens, infelizmente, não estou apontando ninguém, nenhum nome, nenhum dedo, mas quantos jovens chamados cristãos estão fazendo sexo fora do casamento? Quantos? E já concluíram que é normal, porque o inimigo conseguiu convencê-los que eles têm que ser felizes, eles têm que experimentar antes de casar. Tem que ser assim, porque como é que eu vou casar sem conhecer? E essa é uma das ideias, mas são muitas as outras. Mas a própria pessoa começa a se convencer que realmente há uma necessidade. E ele se entrega ao pecado para suprir a sua necessidade. E daí em diante, a moral, a firmeza moral, vai se descambando. Ou seja, ele não conseguiu enxotar a ave de rapina que estava tentando, ela não conseguiu enxotar a ave de rapina que estava tentando. E lá se vão os nossos jovens com casamentos que chegam a casar muitas vezes, mas casamentos difíceis, casamentos complicados, porque não atenderam o que o Senhor estava dizendo e se deixaram levar quando as aves de rapina chegaram e colocaram e beliscaram o sacrifício vivo que deveria estar sendo oferecido. Você pode pensar em muitas outras coisas, né? Você pode pensar em muitas festas que de repente a gente vai participar. De repente, se você está numa festa familiar, você está numa festa, então é uma beleza aquela festa. Mas se você começa a perceber que as aves de rapina estão chegando próximo de você, para te oferecer uma bebida, para te envolver em algum tipo de dança, dessas danças sensuais que estão sendo projetadas como
tudo bem, tudo normal. E a gente assiste aquelas danças, acha até bonitinho, e o inimigo está por perto para estragar o sacrifício vivo que nós estamos oferecendo. Se você está numa festa e você vê que o clima está virando para o lado do pecado, vai embora. A família vai, como? Você já vai, mas nem terminou, não cortou o bolo ainda. Nós já vamos. Somos do Senhor. E esse ambiente não é para quem é do Senhor. Sai fora. São situações, irmãos, que nós precisamos pensar. Eu estou dando algumas ideias para o raciocínio, para que a gente possa, onde a gente estiver, a gente está disposto a observar se não há aves de rapina em derredor, tentando estragar o sacrifício que você faz. Por exemplo, a academia, né? Eu também faço academia, mas eu percebo o inimigo. As aves de rapina, num lugar simples como aquele, estamos fazendo exercício, mas se eu não estiver no Senhor, eu sou tentado a ver as posições que as mulheres fazem, que os homens fazem, é a mesma coisa. Mas quando uma mulher está fazendo, se eu não estiver no Senhor, a ave de rapina chega e estraga meu sacrifício, porque eu vou começar a ter pensamentos libidinosos com aquela posição que a pessoa está fazendo o exercício dela lá. Qualquer lugar. Tem que estar atento para espantar, para tirar a ave de rapina de perto de você, para que nós possamos ficar firmes no Senhor. E sabe o que aconteceu depois que o Abrão conseguiu espantar? Você imagina que ele, como eu também estou imaginando, ele cansado. Então, ao pôr do sol, a leitura continua agora do versículo 12 até o versículo 18, ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a quem tem que sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz. Serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: a tua descendência dê essa terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Coisas físicas estavam sendo confirmadas ali para Abrão, por ele ter oferecido o sacrifício que foi pedido. Ficou aquele sacrifício exposto e ele manteve-se longe aquelas aves de rapina. Aí, ao pôr do sol, o Senhor vem e aceita o sacrifício de Abrão. Passa um fogo fumegante no meio daquelas aves e animais. E Deus diz: aceita o seu sacrifício e confirmo para você a sua descendência dessa terra, e assim por diante, né? Coisas físicas. Você imagina o que Deus está oferecendo para mim, para você? Se a gente espantar as aves de rapina, tirar para longe de nós bênçãos espirituais muito maiores do que bênçãos físicas, nós não temos como medir, não temos como pensar, só temos algumas ideias na Escritura de coisas grandiosas. Mas o Senhor promete para nós uma vida, se a gente estiver fazendo uma vida de sacrifício, uma vida agradável aqui, porque Ele estará cuidando de nós em qualquer situação, não só nas bonanças, na prosperidade, mas também no meio das lutas, no meio dos problemas, no meio das dores. O nosso Deus está conosco
e está dizendo: eu estou aceitando o seu sacrifício. Estou aceitando. Estou confirmando com você que eu estou do seu lado. Eu estou te atendendo. Você pode não perceber, mas eu estou com você. Quando a gente consegue entender, quando a gente consegue contemplar toda essa maravilha que o Senhor tem para mim, para você, das coisas espirituais. Quando a gente consegue ver toda essa maravilha. Então, naquele dia, isso é agora, e também naquele dia que pode ser hoje, o Senhor vai dizer: vem para cá, tome posse do reino eterno que está preparado, vou usar aqui parafraseando, para que está preparado para todos que ficaram durante a vida enxotando as aves de rapina para longe, para manter o sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Que Deus nos abençoe a continuar. Se não estamos fazendo, comece agora. Enxote as aves de rapina. Vamos servir ao Senhor, em nome de Jesus. Amém.